tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje é 30 de julho de 2020. E a nossa aula hoje é de matemática. E hoje na aula de matemática nós vamos falar de quantidade. O que é quantidade? É quando a gente conta 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Vamos falar já falei de quantidade, de números ordinais. O que são números ordinais? Quando o tia Sueli, lá na sala de aula, né, vamos relembrar, fala assim, vamos fazer uma fila, tá na hora de pegar a merenda. Aí todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo sai correndo. Eu digo, não tem esse negócio de ser o primeiro, não. Todo mundo não vai merendar. Então, números ordinais é quando a gente numera as pessoas, as coisas, na ordem. Ou seja, primeiro, Monique é a primeira, Amanda é a segunda, entendeu? Anael é o terceiro, e assim a gente vai numerando. Quando a gente fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, vai contando os números, a gente fala contagem, números naturais. E quando a gente fala assim, essa contagem, primeiro, segundo, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o segundo? A gente se refere a números ordinais, certo? Então, veja o seguinte, na atividade de vocês, eu vou colocar, tá? Bem gostosa de fazer. Eu vou colocar aqui, preste atenção. Observe a sala de aula da professora Alice. O nome da professora é Alice, tá, gente? Quantos alunos tem nessa sala de aula? Veja só que aqui tem a sala de aula, a professora, então você vai contar... Não com a professora, vai contar só os alunos. 1, 2, 3. E escrever a quantidade no seu caderno, certo? Na sala do primeiro, aí escreve primeiro. Lembrando que eu coloco antes o cabeçalho, certo? A Escola Municipal Leonardo Pacheco, a data. Aí vocês começam a escrever do jeito que a tia tá mostrando, certo? Aí vocês vão contar quantos alunos tem na sala da professora Alice, aí coloca, na sala da professora Alice tem, aí você conta e registra a quantidade, certo? Já no segundo quesito, veja aí no segundo quesito, tem 3 mocinhas aí, 3 meninas bem lindas, e cada uma tem vários lápis, então eu quero o quê? Eu quero que vocês contem para saber quantos lápis cada uma tem, tá certo? Sara, Bia e Luísa são amigas. E observe a quantidade de lápis que cada uma tem. Então, vocês vão contar e vão registrar. Sara tem quantos lápis? Sara é a primeira. Bia é a do meio, é a segunda. E Luísa é a terceira. Então, vocês vão contar e vão registrar quantos lápis elas têm, tá certo? Terceiro quesito. A professora Ana resolveu fazer uma fila por idade e as crianças ficaram organizadas assim. A primeira da fila é uma menina, é Luísa. O segundo é Pedro. A terceira é Bia. O quarto é João. O quinto é Lucas. A sexta é Maria. E o sétimo é Bruno. Vocês estão vendo na imagem? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever no caderno e responder as perguntas. Com essas palavrinhas do quadro primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, vocês vão responder a letra A. Em que lugar está Luísa? Aí você olha no quadrinho, na telinha, Luísa. Ah, Luísa é aqui. Aí, com a ajuda da mamãe, né? Você vai procurar Luísa. Bruno aí letra B, Bruno é o último da fila. Se ele é o último da fila e só estamos trabalhando até o sétimo, então qual é o lugar dele? Acabei de falar, não foi? E Maria? Maria está no
ela está antes de Bruno. João está no quarto lugar. E qual é o lugar de Bia? Se João está no quarto, Bia é a escreve. Qual é o lugar que ela está? Entre João e Maria está quem? João e Maria está quem? É o mais alto de todos, o menino. Coloca. E qual é a posição dele? Qual é o lugar que ele está? Lucas, qual é o lugar? Muito bem. Aí, o quarto tem assim. A professora Ana também pediu para que todos observassem a altura de Bia, João e Lucas. O quarto é assim. A professora Ana pediu para que todos observassem a altura dessas crianças, de Bia, João, Lucas e Bruno. Veja aí, Bia é a primeira, João é o segundo, Lucas é o terceiro, que é o mais alto, e Bruno é o último, que é o quarto. Vamos usar as palavras do quadro e ajudar a responder as questões abaixo. A criança mais alta. Quem é a criança mais alta de toda aí? De todas? Aí você olha e vê quem é o mais alto e escreve o nome dele. O nome deles estão em cima da cabecinha deles. Quem é o mais alto? Isso, aí coloca o nome dele. Então, ele ficou em qual lugar? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Aí coloca o lugar dele. Letra B. A criança mais baixa. Quem é a criança mais baixa? É quem? Olha o nome dela na cabeça dela, acima da cabeça dela. E qual é a posição dela? E João? João é esse menino de amarelo com a calça azul e o tênis amarelo. Qual é a posição dele? Qual é o lugar dele? E Bruno? Qual é o lugar de Bruno? Bruno é o último. Mas o último é qual lugar? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Aí você coloca, certo? Vamos passar para o quinto quesito, crianças. Muitas vezes usamos os números como código que identificam coisas. Observe o uso dos números abaixo e diga o que eles estão identificando. Por exemplo, tia, eu quero ir na sua casa. Aí eu digo assim, vocês estão convidados, volta aqui para tia explicar esse assunto, esse quesito. Vocês estão convidados a vir em minha casa, certo? Aí eu digo só isso, é igual um convite. Se eu estou convidando e não digo qual é o nome da rua e o número, né? Então, no caso aqui, a gente tá falando de números. E se eu não digo qual é o número da minha casa, como é que eu vou adivinhar? Mesma coisa, eu quero visitar vocês. Se vocês não me passarem o número da casa de vocês, como é que eu vou adivinhar? Então, o número da casa é um código que identifica a casa, não é? Então, essa casa aí, qual é o código dessa casa aí na atividade? Olhem para a atividade que tia colocou aqui na telinha de vocês agora. Então, veja aí o número da casa. E todo carro tem uma placa, né? Essa placa, todo carro tem que ter essa placa porque é uma lei de trânsito. Para que quando alguém precise identificar esse carro, vai identificar pela sua placa. Né? Já pensou se todos os carros não tivessem placa? Quando você fosse entrar no carro do papai ou da mamãe, como era que você ia entrar? Se tivesse 2 carros parecidos, aí você ia dizer, meu Deus, qual é o carro da minha mãe ou do meu pai? Se são iguais, da mesma cor, a mesma marca, então você vai identificar pela placa, certo? E o último é o número. Por exemplo, quando eu quero ligar para vocês, eu disco o número, né? Agora, se você disser, tia, eu vou ligar para vocês. Se você não souber meu número do telefone, como é que você vai ligar? Ninguém tem bola de cristal, né, meus amores? Então, aqui são números de telefone, é o número de um celular, é um código que identificamos o número de uma pessoa, certo? Volta aqui para tia. Vocês entenderam direitinho?
Muito bem. Pois qualquer dúvida já sabe, falem comigo no privado, tá? E a nossa aula vai ficando por aqui. Deus abençoe. Não se esqueça que a próxima semana vai haver uma reunião para as mamães e para os papais, certo? E tia Sueli, junto com a tia Milane, que é a coordenadora, e tia Carelli, que é a diretora, vai mandar o dia, a hora e o código da reunião, que é só a mamãe clicar em cima para todo mundo se reunir e conversarmos, tá certo? Beijo no coração, fiquem com Deus, meus amores. Tchau, até a próxima aula online. A gente vai falando pelo chamada de vídeo, tá certo? Tchau, fiquem com Deus.